Gilson, primeiro começa me contando a tua trajetória, onde é que tudo começou? Eu morava na Coab com 10 anos, 8 anos. Eu passei na porta da igreja e vi um padre celebrando a missa, Capuchinho Frei Hermenegildo Maria. E foi o momento em que eu passava, era o momento da consagração, que ele, com as mãos levantadas, consagrando a hóstia, né? E aquele texto, a fala do padre com o coro dos fiéis respondendo. Eu entrei na igreja e depois eu cheguei até o padre na sacristia e disse que eu gostaria de fazer aquilo que ele fazia. E ele já tinha um, que hoje ele já é padre, que ele era afilhado dele também, acho que era 8, 9 anos, outro garoto, e precisava de mais um. Aí ele foi falar com minha mãe e eu fui morar na igreja. E ali eu comecei o aprendizado de como preparar o altar para a missa, puxar o texto, tocar o sino, né? E fazendo a escola também, né? E comecei a pegar. Aí depois houve uma mudança, tinha um capítulo de 3 em 3 anos, trocava os padres, e veio um padre que gostava muito de teatro. E construiu um teatro lá na igreja da Coab, do lado, um cine-teatro. Aí a gente começou a fazer os dramas, no período natalino montava os dramas, Suave Milagre, peças que eram com mensagens, né, natalinas, de fé, de milagres. E no mês de junho a gente fazia aquele teatro popular, tipo As Artimanhas do Zé Lacraia, Casamento na Roça, fazia quadrilha. E aí eu criei esse gosto de pegar a vida de santo, né? E hoje, assim, com a memória, com a consciência, com a maturidade, quando eu comecei a ajudar a missa, eu imitava muito as imagens dos santos, quando eu ficava no altar com o padre, né, as posições, olhava as imagens e usava isso como uma forma de estar no altar. E esse gosto pela peça, pelo teatro, pegando textos didáticos da escola, montando pequenas cenas, a gente apresentava no salão paroquial. E decidi ir para o seminário, e lá no seminário eu continuei, montando vida de santo, fazendo versículos, né, capítulos da Bíblia. E o padre, o nosso diretor, disse que era hora de parar de fazer essa coisa do teatro. Aí voltei para casa, pedi para pensar, aí voltei para casa e nesse período tinha os centros sociais urbanos, nos conjuntos habitacionais, e eu fui frequentar os centros sociais urbanos, os centros que eram nos conjuntos habitacionais, e ele era dividido com um centro social, com um anfiteatro, com prestações de serviços, cursos, oficinas, e tinha uma creche e tinha uma unidade de saúde. E ali eu comecei a fazer teatro na comunidade, teatro de grupo, teatro comunitário. A gente montava as peças, montei Maria Clara Machado, teatro infantil, o Boi e o Burro no Caminho de Belém. A gente montava jogos de improvisação do cotidiano da comunidade e circulava pelo bairro, fazia na associação de moradores, fazia no clube de mães. E o mímico, na verdade o palhaço, e eu ia muito quando criança a circo pequeno, gostava de ir para o circo, ver palhaço. Tinha muito circo, né, naquela época? Isso, São Luís circulava muito circo, os bairros, tinha muitos circos circulando pela cidade. E essa hábito de ir ao circo para ver palhaço, eu levei essa imagem do palhaço para a comunidade e vendo uma creche lá cheia de criança e percebi que faltava alguma coisa que diferenciasse o cotidiano daquele cuidador de criança, mas que desse uma ludicidade. Aí eu botei o nariz, pintei, pai, corri para a creche, cheguei lá, os meninos se assustaram, choraram. Eu digo, oh, meu Deus, deu errado, não deu certo. Aí eu acho que com a intuição, quando a gente acho que nasce para fazer alguma coisa, no senso da ludicidade da arte, acho que a intuição vai te mostrando também, vai te dando resposta. Aí eu comecei a me caracterizar na frente das crianças e criei uma relação, onde ali nasce o palhaço. E esse palhaço, ele tinha esse dom de narrar usando a pantomima, o gesto, né? Trabalhava, contava a história e sempre acordar, dormir. E o gestual era muito forte. Eu descobri que eu tinha esse talento para mímica. E nesse período é o período que está se fomentando o teatro amador no estado do Maranhão, no país, né, que é o momento onde está saindo do governo
militar para o governo democrático, civil, e muitas coisas começam a acontecer, como fomentar o teatro, as discussões sobre o Ministério, a criação do Ministério da Cultura, os festivais, congressos, muitos festivais, mostras. E isso gera todo um movimento nacional, né? Que aí nasce uma geração de artistas, de grupos, né? Muito festivais, e a gente começa a vivenciar essa experiência, mas aí a mímica, que era a minha busca, no Brasil não tinha. E fiquei sabendo que a França tinha a tradição de formar atores, especialmente com a especialidade mímica. Aí tentei bolsa, não consegui, né? Mas aí sempre buscando na nossa cultura. Intuitivamente eu observava muito a cultura popular, o alto do boi, eu olhava o tambor de crioula e sempre buscando, na observação do movimento, do gesto, da dança popular, a possibilidade de os saberes da mímica através dessa cultura. E daí começo a fazer minha experiência e vou viajar. Aí esse momento que a gente vive os festivais, os congressos, as amostras de teatro aqui no estado, as viagens. E numa dessas viagens, voltando a São Luís, eu sempre tinha a prática de me apresentar no final da tarde, né, na Praça Deodoro, em frente à Biblioteca Pública. Ali eu tirava o transporte, tirava o lanche para ficar até 10 horas da noite fazendo aula com o professor Tácito Borralho no Laborarte, que era um curso básico que tinha no Laborarte para a formação de atores, para trabalhar com a proposta do Laborarte, né? Passava pelo teatro de animação, formas animadas, literatura, né? Bonecos, trabalho de ator, dança. E a gente recebia um pouco de tudo, e além dos cursos que vinham para cá. Ou a gente saía, viajava para fazer cursos livres. E numa dessas apresentações, a oportunidade apareceu um turista, um maestro, na verdade, um pianista, um italiano, que tinha uma associação Ludus, que trabalhava com educação musical na escola pública da Itália. E ele me assistindo disse: se tu vai à Itália, eu te dou trabalho. E eu me empolguei, aí, sem saber falar, dominar a língua. Mas ali ele já tinha um certo domínio, porque ele tinha a prática de vir no Brasil. E lá chegando, eu vou trabalhar com crianças que estudavam o instrumento, o violino, e vou ser professor de expressão corporal, numa escola de ensino médio. Trabalhei com 4 turmas e comecei a desenvolver a experiência dessa mímica, que eu já tinha aprendido e fui repassar nessa escola. E nesse projeto da escola eu desenvolvi uma mostra de teatro, um festival de mímica. Na escola a gente fez esse trabalho dentro do teatro da escola. Aí depois nós aproximamos a escola de uma praça. Aí fizemos o projeto A Escola Adota uma Praça. E a gente levou as cenas. A gente contava a história daquela praça e levava as cenas, levava exposições, montando material que escrevia, que desenhava, quem desenhava sobre a experiência com a mímica. E a gente, terminando essa experiência, eu volto para casa, faço um giro vou a Paris, numa programação de Natal lá desse movimento, dessa associação que eu estava trabalhando, faço um espetáculo, giro, e fico satisfeito e volto para a minha terra. Aí depois vou para São Paulo, faço uma outra experiência como ator, contratado de um espetáculo grandioso, um musical. E fico 6 anos em São Paulo trabalhando com algumas companhias de lá, né, com artistas, fazendo teatro na rua, teatro empresa, teatro aonde a gente pudesse ter trabalho. E depois, pensando assim, a gente só não escolhe onde nasce, mas tem que escolher onde viver, voltei para casa. Aí fui organizar essa experiência e voltei à sala de aula, né, para fazer a formação no teatro. E hoje continuo aprendendo, estudando, né, e fazendo alguns eventos, participando de alguns eventos internacionais de mímica
E esses eventos me respaldou um convite para participar de um grupo de pesquisa da USP, né, depois que eu me apresentei. Aí eu faço parte desse CPECA, que é Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator. E a vida continua, eu continuo fazendo os trabalhos aqui. É que a arte, ela muda tanto a vida do ator quanto a vida de quem o ator toca. Como é que tu entende isso? Eu entendo assim que o teatro tem me dado a oportunidade de me colocar no lugar do outro. Por exemplo, recentemente eu fiz uma experiência de trabalhar com um grupo de pessoas especiais, um cego, né? E ele queria que eu ficasse cego. Eu gosto do desafio, porque assim, a profissão da gente, se a gente puder ter desafio para poder a gente comprovar que a gente estuda, que a gente precisa estudar no que faz, que não é como é que eu diria? Eu encarei minha profissão como sacerdócio. Eu acho que talvez por conta da influência lá da igreja, de ter morado na igreja. Então, assim, eu não fui o sacerdote religioso, mas eu fui o sacerdote da minha arte, né, da profissão. E eu acho que estudar sempre vai ser bom, porque cada experiência, cada oportunidade que a gente tem de ir para a cena, seja ela na rua, na escola, no hospital, né, o espaço inusitado, ela proporciona essa oportunidade de você cada vez melhorar o que faz, né? Agora me fala assim, nessa tua experiência, nessa tua caminhada, tem um trabalho teu que tu destaca? Que foi o mais importante? Claro que a gente, para o ator todos são importantes, mas o que mais mexeu contigo, mais te desafiou? Qual é o trabalho que você pode contar? Eu tenho essa experiência como ensinante. Na época não tinha o título de professor, hoje eu tenho, mas já ensinava sempre a relação do ator, do artista e do ensinante. Sempre tive esses dois processos juntos. Ensinar, aprender, né, passar. E o que me mexeu, o que me discerniu, deu um discernimento muito profundo de vida do que eu sou, foi o livro, né? Porque eu acho que a academia, ela me ajudou a organizar, porque a gente às vezes acumula experiências e para organizar essa bagagem, essa experiência. Então, quando eu entrei na academia, eu tinha uma bagagem para ser organizada. E essa bagagem tinha que ser organizada para poder eu ter um título, para poder fazer valer toda essa experiência, né? E abrir novas portas, novas oportunidades. Então, aí com a volta à sala de aula, a estudar, a buscar o título, a formação, né? Veio o anseio do livro e ajudado por duas professoras, né? Uma da pedagogia, uma doutora, né, especializada em Paulo Freire, e uma outra antropóloga, me chamaram e achava interessante eu organizar a minha defesa, a minha graduação em um livro, porque era uma história que era interessante de ser escrita, registrada, por conta da mímica. E daí eu construí esse livro, que se intitula As Mímicas Falantes, de Gilson César, né? São narrativas silenciosas de um artista com nariz vermelho, onde eu falo do meu processo, são os meus saberes, como eu construí essa dramaturgia, como eu construí essa técnica, né, que me faz ser o que eu sou hoje. O que Gilson pode deixar de recado para quem está começando no mundo artístico? Não só o mímico, mas o artista em si. Focar a disciplina, a sala de aula. Eu, às vezes, me incomoda porque o ator de teatro, às vezes, agências ou produções, é porque a pessoa tem um carisma, fala bonito, tem um dom de comunicação, pá! E é diferente, o músico passa 14, 20 anos numa sala de aula, lapidando o som, a nota, o acorde. O bailarino passa 20, 30 anos fazendo plié, repetindo, primeira, segunda, terceira posição, quarta, quinta posição. E o que eu deixo é isso, fazer esse discernimento, que nós precisamos nos preparar para quando a gente chegar no momento de se apresentar, a gente possa estar com uma bagagem, um processo de formação no ponto de apresentar. Tem todo um caminho,
né? Não é subir no palco e da noite para o dia eu vou virar um artista. Né? Ter esse cuidado com o ego, a gente lida muito com isso. Né? Eu ainda acho que a disciplina, o fazer a aula, tá sempre se dando a oportunidade de estudar. Estudar. A palavra mais certa é estudar para fazer bem o que você quer. É só com estudo que a gente faz bem. Agora me fala a diferença da mímica, né? Deixa aqui bem didático pra gente, da mímica e da pantomima. Ah, sim, que eu estava explicando para ti sobre hoje, né? Hoje nós vamos falar de mímica. A mímica é um gênero de arte puro. Paga um preço caro, ganhou uma autonomia. É um ator atemporal, é um ator que ele constrói o seu cenário, seus planos, né? Ele constrói, a partir dos planos, ele constrói os objetos, né? Constrói e conta uma história, uma narrativa. A mímica, ela é a corporificação de um sentimento, de uma ideia. É você corporificar fisicamente esses sentimentos. A pantomima, ela já tem o dom de narrar, geralmente com fins cômicos. É narrar uma história engraçada, usando o gesto. E ela se torna uma parte da mímica, que é a parte silenciosa, que você é só o corpo, né? Não precisa nada além do corpo para narrar. Isso no nosso tempo, né? Mas se a gente for voltar na antiga Grécia, o espetáculo de mímica, ele era uma parte recitada, uma parte usando o coro, narrado pelo coro, e um solo, que era um ator bailando, o outro narrando, né? E um coro também participando. Né? Então, cada tempo a gente vai construindo esse saber e vai inovando, né? Desde que a gente tenha na base a tradição para poder a gente renovar alguma coisa dentro daquilo que a gente faz. Pega no fundo, né, cara? O negócio faz pensar. Pra ti, qual é a referência, o ator, a personalidade, a figura, a referência na tua arte? Pra ti. Tu olha assim, esse aqui que eu sempre quis seguir. Eu teve um período, eu garoto, numa emissora de televisão, tinha um festival Charlie Chaplin. E teve o Juarez Machado, era um artista visual que fazia um quadro, um pequeno quadro no Fantástico, num programa de televisão, onde ele entrava no cenário. Ele era, na verdade, um artista visual, mas que usava a mímica para divulgar o trabalho dele, que era o Juarez Machado. Uma referência nacional que me chamou a atenção. E o Festival Charlie Chaplin, quando eu vi os filmes, eu tinha todos os filmes, eu tenho os livros, tenho todo o processo de produção dos filmes, e me chamava a atenção, né, pela forma de fazer rir, mexer com o social e um riso polido, né, um riso com uma mensagem. Falava da criança abandonada, falava da Revolução Industrial, falava dos tiranos políticos do mundo, de forma bem lúdica, né? Sem precisar ridicularizar as pessoas, mas usava do seu próprio ridículo para fazer pensar, um riso que faz pensar. São essas pessoas. E tantas outras pessoas aqui na minha terra, né? O professor Reinaldo Farai, Aldo Leite, Tácito, que foram as pessoas que eu vi e depois eu me aproximei e estava junto deles, né?